Graças e paz, irmãos. Amém? Hoje nós vamos estudar 3 capítulos, irmãos. Hoje nós vamos estudar o livro de Joel todinho, se Deus quiser. Amém, queridos? Nós terminamos Osés semana passada. Livro de Joel é um livro pequeno, né? Mas não menos importante do que os outros. O livro de Joel, irmãos, foi escrito num período também, né? Que Judá estava em crise. Nós vimos que Osés, no tempo de Oséias, Judá, Israel, estava vivendo um tempo de prosperidade, tudo tranquilo na área material, mas eles estavam afastados de Deus, então estavam muito mal espiritualmente. Agora Joel foi escrito também num tempo de crise, e esse tempo é marcado por uma praga devastadora de gafanhoto, que destruiu as plantações, afetou a economia, gerou fome, né? E tudo isso nós vamos ver no livro de Joel. Então, nós vamos acompanhando aí, né, devagarinho, por partes. Nós vamos ir por parte, né? E como eu gosto de fazer todo dia que a gente vai começar um livro, eu gosto de colocar essas partes assim, que é um pouco curiosa, né? O autor do livro, por exemplo, né? O livro de Joel, né? O autor dele é Joel, que era um profeta, né, de Judá. Era um homem de Judá, e se sabe muito pouco sobre ele também. A Bíblia não fala muito sobre Joel, né? Aí o versículo 1 do capítulo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigir a Joel, filho de Petuel. E isso é o que fala sobre ele, né? Fala muito pouco sobre ele, né? A data que esse livro foi escrito, irmãos, a data que ele foi escrito é indeterminada, tá? A data é indeterminada, não se sabe exatamente quando é que foi escrito. Por isso, né, os estudiosos ficam debatendo muito, né, que uns dizem que ele escreveu no século 9 antes de Cristo, lá para trás. Outros já falam que foi no século 5 depois de Cristo, e se for no século 5 é depois do exílio. Então não se sabe exatamente, não tem registro, né, do tempo que foi escrito. E isso também não tem muito problema para nós, né, irmão? O marco histórico que tem, para quem gosta de estudar a Bíblia, o marco histórico é a praga de gafanhoto, que, né, o Senhor deixa vir uma praga de gafanhoto muito forte, uma seca muito forte, severa, e tudo isso, tanto a praga de gafanhoto como a seca, é vista como castigo pelos pecados que o povo havia cometido, né? A praga foi uma profecia das invasões que iam vir no futuro, dos exércitos, né, inimigo de Judá, que ia vir. Então, tudo isso é uma marca, né, que fica muito bem registrada. O propósito do livro de Joel é convocar o povo ao arrependimento. Nós vamos encontrar no livro de Joel, né, uma palavra muito conhecida, brigadão, viu, irmãos? Palavra muito conhecida, mas na frente nós vamos falar sobre ela, né? É uma convocação para o povo arrepender, né, mostrando que as crises podem ser instrumento de Deus, e que o juízo de Deus é verdadeiro, ele é real, mas ele não é o fim, o juízo de Deus não é o fim, né, e que Deus sempre tem restauração disponível. E como uma regra, né, que o livro é uma convocação para o arrependimento, é o versículo 14, por exemplo, que diz: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, o livro de Joel é um clamor, né? É um clamor, né, ao arrependimento, né? A gente encontra isso, né? E a mensagem teológica do livro, irmãos, é essa: que o dia do Senhor é um tempo de juízo, é também de tempo de restauração, no qual Deus chama o seu povo ao arrependimento e promete derramar o seu Espírito sobre todos. Então, essa é a mensagem de Joel. Acho que todo mundo, né, todo mundo lembra, né, da profecia de Joel: congregai o povo, santificai a congregação, juntar os anciãos e os filhinhos, chorem os sacerdotes, o ministro do Senhor, entre o alprendre e o altar. Então, é um chamado, é uma convocação, e Deus também vai prometer derramar sobre todos, né, o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo sobre todos. Então, essa é uma pequena introdução para o livro de Joel que nós vamos estudar. Então, vamos lá, porque nós vamos estudar hoje o livro de Joel, todos os 3 capítulos. Então, vamos lá.
Joel 1, como nós estamos aqui, já até dei uma comentadinha sobre ele, vai mostrar para nós a crise como o chamado de Deus ao despertamento. Deus está chamando o povo e despertando o povo na hora da crise. Por isso que eu tenho falado aqui na igreja, toda crise, doença, problema, falta, alguma dificuldade, a gente pode entender isso como um chamado de Deus. Deus está nos chamando a atenção para o lado dele. Deus usa as circunstâncias para isso. Então, o capítulo 1 vai mostrar isso para nós. Joel vai começar com uma catástrofe nacional, um problema muito sério, uma praga devastadora. Por isso que nos anos da Covid, eu falei para os irmãos e continuo falando, eu pensei que o povo da terra ia sair melhor depois da Covid, mais espiritual, buscando mais a Deus, né? Só que o povo, quando está cego espiritualmente, não consegue entender o que aconteceu, né? Muitos tinham medo de morrer, né? Muitos morreram. E quem não morreu, em vez de ter aprendido, ido para os pés do Senhor, porque viu que não dava, não tinha rico, não tinha pobre, não tinha gente novo nem velho, simplesmente morria. Então, mas assim, a gente entende que as pessoas nem todas entendem que a catástrofe, a dificuldade, né, é Deus despertando. Então, Joel vai começar com isso, uma praga devastadora de gafanhoto, né? Mas ele não trata esse evento só como tragédia. Nós vamos ver que ele não vai tratar como uma tragédia agrícola ou uma tragédia econômica. Ele vai dizer, né, que isso tem a mão de Deus. Deus está fazendo isso. Por isso que nós sempre falamos, na crise, no problema, vamos aprender o que Deus está dizendo, né? E esse capítulo inteiro é um chamado para o povo perceber que a calamidade tem significado espiritual. Quem é espiritual aqui nessa noite, sabe que a gente sempre vai buscar uma explicação espiritual para qualquer coisa. Agora, quem é carnal não vai ter essa mesma visão de procurar, poxa vida, o que está acontecendo, o que Deus está querendo me falar, né? O que Deus está querendo me ensinar. Então, o Joel, ele vai levar para esse lado, né, e vai tentar mostrar para o povo que a praga do gafanhoto, a invasão, né, do gafanhoto, tem um significado espiritual muito importante e eles precisam prestar atenção no que está acontecendo, né? Então, vamos entrar nesses primeiros versículos, que vai trazer para nós a devastação, e é uma devastação que nunca houve igual, né, irmãos? Né? Então, Joel vai introduzir a palavra do Senhor, e logo, logo ele vai descrever essa grande destruição, né, que foi uma destruição intensa, né, que deveria ser contada para gerações futuras. É isso que ele vai deixar claro, né? E ele fala de gafanhotos em ondas, né? E cada uma consumindo o que a anterior deixou. Então veio uma onda de gafanhoto, consumiu a plantação. Depois veio uma outra e consumiu o que a primeira deixou. E ele vai explicando isso pouco a pouco e sempre deixando para o povo, né? Opa, isso é coisa que deve ser contada de geração a geração. Então, do versículo 1 ao 4, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Agora ele vai dizer: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. Olha bem, o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Está vendo? Ele está falando de uma grande praga, e foi sucessiva. Veio uma onda, né? Veio uma onda de gafanhoto cortador, destruiu. Depois veio o migrador e foi comendo o que o outro deixou, de tal maneira. E ele fala no versículo 3, para isso fazer essa narração para os filhos e para os filhos dos filhos, filhos dos netos. Então ele está pedindo isso, ele está deixando claro aí a necessidade, né, de se falar dessa questão. O sentido disso, o sentido da repetição, que nós vimos aí, gafanhoto, cortador, gafanhoto, migrador, gafanhoto, devorador, gafanhoto, destruidor, né, está fazendo para nós uma comunicação de algo destrutível, né, uma onda de destruição, o povo
né, não percebeu, veio outra maior, e veio outra maior, e veio outra maior. Por isso que nós aqui, eu vou guardar para a minha vida a Covid. A Covid foi um sinal de Deus que tem coisas que a ciência não dá conta, não consegue controlar, né? E todo mundo muito alegre que foi a vacina, mas quem é espiritual vai entender. Deus determinou que aquele terminasse naquele momento e de fato terminou, né? Agora, imagine se isso fosse uma profecia para os dias atuais e se viesse uma onda depois dessa onda. Pesquisador já disse que vai vir. Pesquisador já alertou, né? Vai vir algo e sempre assim, mas a gente precisa entender. Então, a repetição aqui do tipo gafanhoto, 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 é falando de uma devastação total, né? Que ela foi de pouco, depois mais um pouco, que nada sobra, né? E ele não está apenas relatando nada material, né? Ele está mostrando que Judá tinha sido atingido em cheio e em sua segurança. Lembra lá, irmãos, que Oséias profetizou para um Judá e Israel próspero? Estava tranquilo, tudo bem, porém enterrado no pecado. Agora, eles estavam firmes naquela segurança que nós acabamos de ver de Oséias, e agora vem o Senhor com algo totalmente fora do controle. Agora não era o inimigo humano que chegou para poder destruir Judá. É algo que a natureza trouxe fora do controle. Todos nós sempre tivemos medo de guerra. Brasil, na minha adolescência e juventude, era um medo da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, lembra os irmãos, lembra disso, né? E a gente morrendo de medo, para sobrar para o lado de cá, e nós não tínhamos condições, nós não temos armamento, esse era o nosso medo, graças a Deus passou por isso. Então, ou seja, nosso medo na minha adolescência e juventude era o medo do inimigo carnal, o inimigo humano que podia arrumar uma bomba, uma guerra nuclear e matar ou destruir metade do mundo. E aqui Deus está mostrando que quando Ele quer fazer juízo, Ele não precisa de homem, de guerra, de mão humana, Ele manda gafanhoto. E ninguém podia fazer nada. Ele mandou a Covid e ninguém pôde fazer nada. Nós estávamos aqui e vimos, todos nós vimos. A gente viu uma parte da história, irmãos, se a gente fosse escrever os Atos dos Apóstolos, escrevesse esse fato, a gente poderia fazer um relato, né? E aí, ao fim da história, se a gente fosse relatar, a gente ia dizer que no final da Covid, o povo glorificou a Deus e compreendeu que foi a mão de Deus. Nós podíamos escrever isso? Me ajuda aí. O que a gente tinha que escrever? E ao final da praga, o povo ficou firme no seu propósito, de que foi a mão, foi a ciência que curou, e esvaziaram as igrejas, não voltaram para as igrejas, não voltaram para adorar a Deus. Se a gente fosse escrever, seria assim, irmãos, essa é a realidade, né? Então, isso mostra para nós tudo isso, né? O povo já estava acostumado a viver como se a vida fosse previsível, estava tudo certinho, a gente planta, a gente colhe, tem tudo, mas agora fugiu da mão deles o controle, né? Não é bom, irmãos, quando você adoece, você tem dinheiro para pagar o tratamento todo, mas quando não tem, você fica à mercê da bondade dos homens. Quando essa bondade não vem, você recorre para o milagre, você recorre para Deus. É o que Deus está tratando aqui com eles, irmãos, né? Ou seja, o livro já começa muito forte, né? Mostrando que Deus pode sacudir uma nação, Deus pode sacudir as nossas vidas de um jeito que Ele quiser. E se Ele quiser sacudir, Ele tem os meios dEle que fogem do nosso controle. Assim a nossa vida também, né, irmãos? Então, a gente pode pegar um ensinamento desses 4 versículos aqui, né, teológico muito grande, que tem momento que Deus permite que o nosso suporte de vida, sustento, seja abalado, irmãos, para despertar em nós uma consciência espiritual que talvez estivesse adormecida. Né, irmãos? Lembra lá, Oséias, eu já vou repetir isso aqui, eu vou repetir outra vez. Oséias profetizou para um Israel e Judá que estava bem, próspero, tudo tranquilo, porém enterrado no pecado. Então, o povo lá sai desse momento muito seguro de tudo, uma potência com tudo nas mãos. Aí Deus o quê? Permite que esse suporte todo seja abalado para despertar em nós uma necessidade espiritual de orar, de buscar, né, irmãos? A nossa saúde não é o que nos mantém de pé, né? Nossas condições financeiras não é o que nos mantém de pé, a segurança que a gente tem ao redor não é nada disso, aí a gente é abalado de certa forma, né? Para a gente poder buscar Deus. Feliz é aquele, irmão, que está bem de saúde, feliz é aquele que está bem financeiramente, feliz é aquele que a família está uma beleza, feliz é aquele que tem tudo, mas está de joelho aos pés do Senhor. Esse sim, esse está entendendo que nada que ele tem vem de Deus. Mas quando uma nação, quando um povo, quando uma pessoa
começa a confiar muito na sua segurança, o que o Joel está dizendo é que Deus pode abalar a sua segurança, a sua confiança, para te despertar, que talvez você pode estar adormecido, né, na questão espiritual. É assim que nós estamos vendo agora, né? Agora, do versículo 5 ao 12, nós vamos ver o lamento dos bêbados, dos lavradores e dos sacerdotes. O profeta vai convocar diferentes grupos, né? Bêbados, né? Porque o vinho acabou, lavrador, porque a colheita foi destruída, os gafanhotos, né? O sacerdote, porque cessaram as ofertas na casa do Senhor. Então, aqui do 5 ao 12, ele vai fazer esse clamor, né? É um verdadeiro lamento, né, sobre todas essas classes, esses grupos diferentes, né? Não é só para um grupo, né, irmãos? Porque, na verdade, hoje em dia, parece que a gente prega e está pregando por um grupo muito pequeno, porque poucos querem ouvir o Evangelho, poucos querem ouvir a palavra de Deus, poucos querem ser tocados pelas coisas de Deus. Então, ele está aqui falando para vários grupos, né, para diferentes grupos. Cada um desses grupos nós vamos ver agora, do versículo 5 ao 12, quando ele diz assim: despertai, bêbados, e chorai, está vendo? Gemei todos que bebei vinhos, gemei por causa do vinho, porque foi tirado da vossa boca. Por que ele está falando? Lembra da praga lá atrás? A praga, irmãos, ela, de gafanhoto, ela ia comer plantação. Então ele está falando para os bêbados: ó, não vai ter mais vinho para vocês não, porque acabou as uvas. O gafanhoto destruiu tudo. Depois ele vai falar no 6, uma nação poderosa, inumerável, veio sobre a minha terra, os seus dentes são dentes de leão, e tem presa de leoa, fez da minha vide, está vendo a plantação de vinha, uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe as cascas e lançou por terra, os seus galhos se embranqueceram, lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade, foi cortada a oferta de cereais, e de libação do templo do Senhor, está vendo? Ó? Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, o campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho não se secou, o azeite falta. Aí ele fala: despertai, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Está vendo, irmãos? Então aqui ele começa a explicar, né, o significado de tudo aquilo que estava lá por trás do gafanhoto, né, ter destruído, né. O sentido aqui, né, é que Joel está mostrando que a crise atinge todas as camadas, irmãos. A crise não atinge uma camada só. Por isso que é bobo quem pensa. Vamos trazer também para o Brasil agora e para o mundo, na verdade. Bobo é quem pensa que tem que estar lá no Senado, naqueles lugares altos, comendo e bebendo do melhor, com super salário, que eles estão imunes, irmãos, a esse trabalho que Deus há de fazer sobre o Brasil, porque Ele vai fazer e vai fazer, Ele faz em todo lugar. Deus, irmãos, na verdade, ele deixa claro para nós que uma crise que é embaixo atinge todo mundo. Vamos atualizar muito bem. Essa guerra Estados Unidos e Irã, todo mundo pensa que eles têm que estar só lá? Não. Aquela região é grande produtor de petróleo, domina um estreito lá, esqueci o nome da agora lá, o lugar onde os navios passam lá, um nome estranho, Mus, eles dominam aquilo, Hormuz, domina aquilo, petróleo não está saindo de lá para cá, já aumentou o petróleo no mundo inteiro, e no Brasil também, está faltando petróleo já. Hoje eu li que tem um lugar que os caminhões vão parar, porque não está tendo mais o diesel. Então, irmão, não pensa que lá em cima a crise só fica lá, ou só fica aqui embaixo. A crise, ela atinge de modo geral todas as camadas da sociedade. É isso que Joel está mostrando, né? O prazer, o trabalho, o culto, tudo isso é atingido, irmãos, numa crise, né? É importante a gente saber disso. E é isso que Joel está dizendo para nós aí, né? Que a calamidade, ela não fica limitada só lá no pessoal que trabalha na roça, não, né? Se o cara lá produzir soja, produzir milho, produzir tudo que ele tem que produzir, aí na hora do transporte, que deu o diesel, poxa vida, aí já vai as coisas encarecer. Quem vai pagar o preço por isso? Sempre nós. Então, Deus está deixando isso claro para nós. Todo mundo é prejudicado numa crise, né? E aí a gente precisa muito da graça de Deus, né?
o profeta então está indo aqui muito além da perda de recurso, né, de coisas materiais, e mostrando que o povo perdeu a alegria. Olha bem, guarda isso. Não é só perda de vinho, de material, de diesel, perda de poder de compra, de não poder comprar, nem de vender. O povo perdeu a alegria. É isso que ele fala, né? Ele está deixando claro para nós que a alegria se foi tudo saqueado. Olha o versículo 12, olha. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram. Olha o que ele diz: a alegria se secou entre os filhos dos homens. Está vendo, irmão? Não é só a comida, vai a alegria também. E aí, um povo que não tem alegria, como é que vive? Porque pobre feliz está para ir, né, irmão? Já viu essa frase? Não é? É isso, gente. Gente com fome não tem alegria. E olha que nós não somos muito exigentes com comida, né, irmãos? Eu, pelo menos, louvado seja Deus. Eu não sou muito dessas besteiras aí, não. O meu negócio é o seguinte: tendo o básico, a comida básica, e eu gosto do básico mesmo, um arrozinho, um feijãozinho, um ovinho, né? Uma farinha, eu gosto mais de farinha. Né? Eu amo farinha a vida inteira. Minha filha me puxou também, a mais nova. Moça, com uma farinha igual um trem doido. E, irmão, não é difícil me encher minha barriga. Mas se faltar mandioca lá no mato, lá, a gente fala é mandioca. Lá no norte também é mandioca. Né? Tem uma região que fala em macaxeira, aipim, né? Tem vários nomes. Então vamos lá, acho que mandioca todo mundo entende. Irmão, vamos lá. Se Deus tratou do mato, deixou a terra ficar ruim, não plantou a mandioca, não vai ter a farinha, que é uma coisa tão boba, para mim é uma comida boa, para nós, na verdade, né, irmão? Olha como é que é. E aí, o pastor Marcelo falou bem certo, faltou isso, faltou alegria. Não precisa da carne, para mim, pelo menos não, né? Mas para alguns precisa. Mas nem precisa, não faz diferença não. Vai o arroz, o feijão, bem temperadinho. Porém, se faltar, vai a alegria. Então, por que a gente tem que estar nos pés do Senhor, orando, clamando e louvando o nome do nosso Deus o tempo todo? É isso que Joel está querendo. O povo tinha esquecido disso, irmão. O povo estava confiado no trabalho, na força, plantamos, colhemos e estamos felizes, né? Então, é isso que o Senhor está mostrando para nós através do Joel, né? Que não está falando de recurso material só, não, está falando que a alegria se foi. O povo perdeu o recurso e junto do recurso foi a alegria. A figueira, a videira, a romanceira, igual ele falou, né? E outras árvores, todas elas sinais da fertilidade da terra, porque quando ele vai falar esse tanto de árvore aqui, a repetição a gente tem que entender na hora de interpretar a Bíblia, tá? Quando ele fala assim, olha, a vide secou, a figueira secou, murchou, a romeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, ele está querendo mostrar a dimensão do estrago e de como Deus estava chacoalhando o povo, acabou com tudo. É a mesma coisa que a gente falar. Eu lembro, nem todo mundo lembra as épocas de racionamento, que a gente ia no supermercado, não tinha muita coisa, né, irmãos? Eu nunca esqueço até hoje da minha vida, é 70 e qualquer coisa aqui em Patinga. Patinga não tinha nada, irmão. A região norte não produzia nada. Patinga encheu de imigrantes vindo do Brasil inteiro, do Japão, de qualquer lugar do mundo para cá. Então, nós tínhamos aqui um supermercado que era a Cons, que era só para funcionar da Uzi Minas, e uns outros aí, os irmãos mais antigos vão lembrar, é o Pimpão, é o Maringá. E eram uns tem pequenininhos, irmãos, era o que tinha aqui na década de 70, 80, tá, irmão? Deu uma crise terrível no Brasil, que não se achava nada. Poxa vida, eu nunca vou esquecer. Nem feijão tinha para comprar. Você tinha o dinheiro, mas não comprava. Então, nós aqui, acho que todos, né, pela idade que eu estou olhando aqui, sabe o que é isso em parte? A gente sabe o que é em parte. Mas eu nunca vou esquecer, eu era menino, e para mim tinha que ter arroz e feijão. Poxa vida, o único feijão que a minha mãe conseguiu comprar era um trem duro igual pau, nunca esqueço da minha vida. Sabe aquele trem que ninguém queria? Era o que tinha para comprar. Hein? Isso, um trem, sei lá, esquisito, cascudo, a casca dele. Sabe aquele um feijão com a casca não cozinhava, sei lá. E ficou quietinho, nunca vou esquecer da minha vida. E a minha mãe reclamou que não achou alho. Lembra como se fosse até hoje? Ou seja, minha mãe sempre gostou de fazer aquela comidinha temperadinha, não tinha o alho, ela reclamou. Eu já não estava nem portando com o alho, a portando é que nunca vou esquecer desse feijão tão ruim, tão duro. Deus me perdoa, mas era o que tinha. Mas era uma criança, na época, hein? A minha mãe fazia um arroz com feijão que dispensa carne, tá, irmãos? Ela era na cozinheira básica nata, né? A Alzita lembra disso, os irmãos lembram, alguns. Então, queridos, é sobre isso.
é para abrir os nossos olhos. A nossa segurança não pode estar na força material, porque tem vezes que Deus chacoalha a gente para a gente entender, para aprender a comer um feijão diferente. Você está acostumado com o seu feijãozinho, seu arrozinho, então eu vou deixar ele faltar para você ver, né? Você vai ter que comer o que tem, e dinheiro não vai pagar, não adianta ter dinheiro, porque não tem o produto. A alegria vai embora, irmãos, vai embora, né? É nesse sentido que Joel está querendo despertar, e quando vai falar da figueira, videira, romanceira, está falando para nós o quê? Ó, acabou a fertilidade da terra. Olha bem, guarda esse detalhe. Acabou a fertilidade da terra prometida, que Deus prometeu lá atrás para eles, que ia levar eles para a terra prometida. Deus está trabalhando com ele, falou, ó, eu prometi uma terra que mana leite e mel, mas eu estou tirando toda a fertilidade da terra, porque vocês estão pecando, vocês não estão importando comigo, vocês não me buscam, vocês não oram, né? Vocês só confiam no dinheiro de vocês, só confiam na força, então eu vou mexer nisso. É o que Deus está fazendo, né, irmãos? Mostrando para nós. E do ponto de vista, né, pastoral, esses versículos 5 ao 12 aí, mostra para nós o seguinte, que quando Deus toca na fonte de prazer, aí Ele mexe com o mais profundo do coração da gente, né, irmão? Né, fonte de prazer, né, quando Ele mexe na terra, para de produzir, né? Quando mexe na fé, na religiosidade, vamos chamar assim, não fé, na religiosidade, porque faltou o cereal e a oferta para o sacerdote, nós vimos aqui atrás, né? Olha o versículo 9, foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor estão tristes. Deus está mostrando para nós isso aí, irmãos, quando Ele toca nas fontes de alegria, de prazer, a terra já não produz, o dinheiro já não dá para comprar, mexe na sua religiosidade, aquilo que você sempre gostou de fazer, Deus te tira, Deus te corta aquilo, porque estava cortando aqui, então a gente fica claro que Ele está mostrando para nós, os homens, que nós não podemos viver só do sustento das coisas da terra, não. A gente precisa aprender a viver do sustento espiritual que vem lá de cima. A gente precisa buscar esse sustento, porque é de lá que vem a verdadeira alegria. Amém, queridos? Porque com Ele, no Senhor conosco, a gente nem vai dar muita conta das coisas que vão faltar, porque a gente está firmado nela, né? Essa é a estrutura que a gente precisa ter, né? E esse colapso que a gente viu aí, né? Esse que a gente acabou de ler dele aqui até o 12, é para despertar o povo de Judá, para despertar o povo de Israel, para despertar nós aqui agora também, né, irmão? É isso que Deus está fazendo, né? Vamos seguir agora do 13 ao 18, porque nós estamos indo assim dessa forma, tá? 13 ao 18 é uma convocação ao arrependimento e para o clamor. Joel está convocando os sacerdotes a cingir e lamentar, a passar a noite em pranto, a proclamar jejum na assembleia solene, né? E está falando que a terra geme, os animais sofrem e os rebanhos vagueiam sem pasto, porque Deus destruiu tudo. Está chamando, né? Está dando um chamado aqui muito forte, para o arrependimento e para o clamor. Do 13 ao 18 vai dizer assim, cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministro, no altar, entrai e passai vestir de pano de saco, durante a noite, ministro do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Santificar um jejum, convocar uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra para o templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha aí, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, Ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso, não está o mantimento cortado diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo do templo do nosso Deus. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra. Está vendo, irmão? Todo mundo que está morando na roça sabe. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra. Sabe o que é? Você plantou e não deu ver chuva, só sol, a terra virou torrão, virou que tem duro. Os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Está vendo, irmãos? Aí ele está mostrando, convocando para o arrependimento, porque a destruição, Deus fez ela chegar geral sobre o povo, né? E aí, está mostrando para nós o quê? Que a reação correta diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante de um movimento que Deus faz de tal maneira, né, é arrependimento junto, comunitário, é o povo, ele está convocando o povo, os sacerdotes, é todo mundo, é um arrependimento comunitário que ele está convocando aqui, né, entendendo que quando o juízo de Deus toca na vida do povo,
a resposta adequada não é ficar duro de coração, nada disso, né? E nem distrair, e nem seguir por aí, né? Eu tenho andado muito preocupado, irmãos, com essa geração. Essa geração está andando muito distraída. O povo não está buscando a Deus como deveria, não está buscando a presença de Deus. O povo está muito distraído. Hoje a internet está distraindo muitas pessoas, jovens, adultos, estão muito focados na distração. E hoje nós temos distração na ponta da mão. Hoje eu estava lembrando lá em casa, né, enquanto a Nascil trabalhava nos materiais dela, lembrando como é que era diferente a nossa vida no passado. A gente não tinha muita distração, não tinha muito como distrair. Então a gente vivia muito focado, sempre fazendo alguma coisa, trabalhando, lendo, estudando. Hoje as pessoas não estão mais importando nem com serviço, você sabe disso. Está uma crise terrível, não está conseguindo contratar pessoas para trabalhar, quase que em área nenhuma, está faltando. Estão contratando agora a pessoa até de 70 anos de idade, irmão, se pode um negócio desse? Eles estão correndo atrás de gente da média de 70, já aposentou, 60 para lá, está correndo atrás para trabalhar. São gente que gosta de serviço ainda, né? Gente que pode fazer alguma coisa, gente que tem comprometimento com horário, com chegar e sair, porque a geração atual não quer saber disso não, quer ganhar os 1.000 e não sei quanto que o governo dá lá, e para isso está bom, me dá um celular e me dá um Wi-Fi. A distração está muito grande, né, irmãos? Então desfocou, o crente também desfocou, o crente está muito, né, desfocado. Então a gente está vendo isso, né, irmãos, que o texto está mostrando para nós que a reação correta diante de uma dificuldade, uma crise, é o arrependimento em conjunto, e não de ficar distraído por aí, e acreditando que Deus vai fazer, e vai fazer, sendo que Deus está chamando a gente, chamando o povo, né? Aqui a questão teológica muito importante desses versículos, até o versículo 18 que nós acabamos de ler, é que a calamidade, como nós estamos vendo, ela tem a função o quê? De desmontar a nossa autossuficiência. O que é desmontar a autossuficiência? Aquele negócio que eu estou bem, eu estou tranquilo, vida está em paz, né? É aquilo que eu falei, o salário está dando para cobrir as necessidades, eu estou feliz, estou tranquilo, né? Esperando a volta do Senhor, é isso, essa autossuficiência que nos tira os olhos da dependência de Deus. Muitos de nós esquecem que depende de Deus, porque está tendo todos os recursos. Então, a calamidade nós estamos vendo que ela tem essa função teológica, de mostrar para nós que a autossuficiência, para desmontar, na verdade, a nossa autossuficiência e nos conduzir ao reconhecimento. Nós dependemos totalmente de Deus, é essa a lição que a gente tem que pegar, né, que o Joel está tentando passar para o povo, né? A gente espera que eles aprendam, né, irmãos? Depois do versículo 19 ao 20, para encerrar o capítulo, nós vamos ver um clamor final do profeta. Joel vai terminar esse capítulo clamando ao Senhor, né? E vai clamar diretamente ao Senhor, dizendo que o fogo consumiu os pastos e a seca atingiu até os animais do campo. Ficou terrível, é isso que ele vai dizer. Aí ele vai falar assim no verso 19, a ti, Senhor, eu clamo. Está vendo? Agora não está falando para o povo não, né? Está clamando. Porque o fogo consumiu os pastos no deserto, e a chama abrasou todas as aves do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos no deserto. Então ele está dando uma dimensão. Começou com gafanhoto, agora de tal maneira o fogo consumiu tudo, né? Então depois de convocar o povo para chorar, para prantear, né? Ele agora dá o exemplo. Ele vai clamar a Deus, ele mostra o povo, olha, vamos clamar a Deus. Ele clama, né, terminando o capítulo, né, o capítulo não termina, na verdade, com uma solução, mas termina com essa oração dele, clamando e pedindo a Deus que pudesse ele ter misericórdia, né? Dessa forma, a gente termina o capítulo 1. Aí nós vamos para o capítulo 2, e da mesma forma nós vamos fazer. Já o capítulo 2, irmãos, vai mostrar o dia do Senhor, que é um chamado ao retorno, na verdade, e a promessa do Espírito. Joel 2, né, na verdade, é o coração do livro, tá? No livro de Joel, que são só 3 capítulos, né? Ele é o coração. Começa aprofundando o tom do juízo, né? Vai começar aprofundando o tom do juízo, mas depois vai mover para o convite, e talvez um dos convites mais belos ao arrependimento, irmãos, do Velho Testamento. E vai culminar com a promessa do derramamento do Espírito Santo. Aí essa parte nós conhecemos muito bem, essa parte do derramamento do Espírito Santo. Do 1 ao 11, vai falar da aproximação do dia do Senhor. O profeta Joel vai ordenar que se toque a trombeta em Sião, porque vem o dia do Senhor.
E ele descreve um cenário aterrador de trevas, escuridão, invasão, fogo e exército organizado. Então, ele vai aqui engrossar o tom da profecia. Ele terminou lá com uma oração bonita, né? Agora ele vai trazer nesse sentido, ele vai aprofundar o juízo e vai mostrar o quão terrível é, né, esse momento, o dia do Senhor, né? Do versículo 1 ao 11, que diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Está vendo, irmãos? Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos diante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, vão eles saltando, como o ruído de chama de fogo, que consome o restolho como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem, como valentes correm, como homens de guerra sobe os muros, vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, arremetem contra lanças e não se detêm, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, engrandece-se o sol e a lua e retiram as estrelas do seu esplendor. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu exército, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá suportar? Está vendo, irmãos? Então, esse texto aqui, né, esse capítulo, na verdade, é o coração do livro, como nós falamos, e vai falar do dia do Senhor. E não é um dia nada agradável, é um dia de juízo, nós acabamos de ver, né? E o que aqui vai mostrar para nós? Essa parte vai mostrar que a linguagem aqui ficou mais pesada. Agora ele está falando de uma coisa terrível, como nunca se viu, e algo que vai tremer os corações, né? A praga dos gafanhotos aqui, então, parece nada, né, irmãos? Não é a praga do gafanhoto, que a gente lá podia ter assustado, parece nada, porque aqui agora tudo é muito mais ampliado, né? E aí a gente vê um tom até escatológico, como lá no Apocalipse, as grandes destruições que a gente ouve que ia acontecer, né? Aqui não está falando só de uma tragédia, né, irmãos, que ia acontecer lá no lugarzinho de Judá, aqui ele está falando de toda a terra, né? Está enquadrando nisso o dia do Senhor, que a gente entende que será um dia terrível mesmo, né? A descrição do gafanhoto, aqui agora é uma descrição de um exército, né? Bem alinhado, bem organizado o exército, todos vão marchando em fila, igual o gafanhoto, que foi uma leva, depois mais uma, agora ele traz a questão aqui do exército, né? Que vai muito bem ordenado, trabalhando e fazendo o seu serviço, né? A lição que a gente tira aqui teológica é que a santidade de Deus transforma a história em tribunal. Você já parou para pensar? Que Deus é santo e, na verdade, o que Ele está fazendo, e Deus sempre fez ao longo da história, é transformar a história num grande tribunal, onde Ele julga, onde Ele é o juiz. A gente está acostumado com o juízo humano, né, irmãos, que erra no seu juízo, que faz as coisas tudo bagunçadas e erradas, mas a gente está vendo que nada disso, nada além da nossa vida, a história, o jeito que a história é contada, a gente vê que Deus transforma isso tudo num tribunal, né? E quando Deus resolve visitar a nossa segurança, a gente vê o quanto que ela é falsa, quanto que ela é fraca, né? E quanto que ela é exposta. É isso que nós estamos vendo, né? Então, a gente caminha, né, irmãos, para um momento, né, de juízo. A gente sabe disso, né? E o fim de tudo é isso, é Deus julgando, né? E aí a gente precisa lembrar daquele texto lá, né? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por isso que a gente precisa de crer. E está nas mãos do nosso Senhor, né? Do 12 ao 17, nós vamos ver o chamado ao arrependimento de todo o coração. Depois daquele anúncio do juízo que nós vimos,
Deus mesmo vai falar, ainda assim, agora mesmo, Deus vai falar, voltai para mim de todo o vosso coração. Ele chama o povo para o jejum, para o choro, para o pranto, né? Isso é humilhação, é humilhar diante de Deus, né? E diz que se deve rasgar o coração e não as vestes. Deus não está chamando aqui para um ato religioso, externo, exterior, de aparência, de teatro. Ele está mandando rasgar o coração, convocando aqui os anciãos, as crianças, os noivos, os sacerdotes, né? E toda a assembleia, né? Vamos ver então, do 12 ao 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, olha aí, Deus chamando, está vendo? Voltai para mim de todo o vosso coração, voltai com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor, o vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Está vendo, irmãos? Há um clamor, é um chamado de Deus, né? Chamando o povo para de fato, né, buscar o Senhor. Aqui Joel está combatendo a religião de aparência, a religião externa, aquela pessoa que mostra ser religiosa, mas lá no fundo o seu coração é mau. Então ele fala que não basta rasgar as roupas, porque o povo tinha uma prática, irmãos, de rasgar a roupa externa, no momento de tipo assim, no momento de clamor, de desespero, rasgava a roupa. Isso é um modo de mostrar desespero, clamor, arrependimento. Mas Deus não estava já agradando deles fazerem aquilo só como ritual. Então Deus está falando aqui, olha, precisa rasgar o coração de vocês precisa ser mexido, né? Então, está convocando todos aqui, de todas as idades, crianças, velhos, aqueles que mamam, né? Convocando todas as idades, né, todas as classes, para mostrar que arrependeram de verdade, né? Isso precisa ser algo comunitário, algo entre todos, né? E a base aqui, né, desse chamado está no caráter de Deus, chamando o povo para se igualar de alguma forma com o caráter de Deus, né? Misericórdia, compaixão, né, tardio em irar-se, grande em benignidade, né? Tudo isso nós estamos vendo, né, que o arrependimento bíblico não é teatro religioso. Arrependimento de verdade não é teatro, irmãos. Por isso que eu não gosto muitas vezes de criar situações para as pessoas pedir perdão umas para as outras, sabe, em caso de conflito. Sabe por quê? Porque perdão não é assim. Não é um ato público apenas, não é um teatro, é algo que deve ser feito no fundo do coração, né? Nesse caso é retornar para Deus de verdade, né? E sempre estar disposto a receber e a obedecer o melhor de Deus. Então, perdão, ele é algo que tem que ser sincero, arrependimento tem que ser sincero, tá? Não adianta nada teatro, isso não vai funcionar e não resolve, né, a nossa questão e nem a questão espiritual. Agora nós vamos partir para o 18 ao 27 e nós vamos ver o texto falando da restauração da terra, a restauração do povo e também a restauração da dignidade, né? Após o chamado ao arrependimento, o texto vai mudar de tom, e Deus vai se compadecer do seu povo, vai afastar o exército, né, invasor, e vai prometer devolver cereal, vinho, azeite e chuva, né? Deus vai prometer, olha, eu vou abençoar, né? Eu vou compadecer do meu povo, vou afastar esse exército terrível, invasor, vou prometer cereal, vou prometer vinho, vou prometer azeite e chuva, e muita fartura, Deus vai prometer, né, para o povo. Então, o 18 ao 27 vai falar sobre isso, tá, irmãos? Restauração da terra, do povo, da dignidade, e Deus vai se compadecer do povo, vai afastar o exército invasor e prometer devolver para eles aquilo que o gafanhoto tirou lá atrás, o cereal, o vinho, o azeite, vai mandar chuva e vai mandar fartura. Então, diz assim, 18 ao 27. Então, o Senhor teve zelo da sua terra, tá vendo, irmãos? Olha, e se compadeceu do seu povo,
O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho, o novo, o azeite, deles serei fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vocês, e os lançarei em uma terra seca e deserta, e sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá a sua podridão, e o seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais dos campos, porque os pastos do deserto reverdecem, as árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos deu uma justa medida e a chuva, e faz descer a chuva, e a de outono e da primavera, como outrora. As eiras se encherão de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vos recompensei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficar satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Está vendo, irmãos? Então, o sentido aqui, para nós, é de uma restauração prometida, né? E é uma restauração ampla. Deus promete não apenas o alívio, né, emocional, o povo vai se alegrar outra vez, mas Ele fala de uma renovação concreta, né, de toda a vida do povo, né, mostrando que a agricultura vai voltar a funcionar, tudo, né, e que o povo vai prosperar na presença dele. Ele vai estar presente no meio do povo, né. E aí, a gente aprende uma lição teológica muito grande aqui, é que quando Deus restaura, Ele não apenas devolve os recursos materiais, irmãos, mas Ele constrói um significado muito grande para nós, de honra, de dignidade e de consciência da presença de Deus. Por isso que a verdadeira prosperidade só existe se isso constrói em nós dignidade e consciência da presença de Deus. Tem gente que acha que ser rico é ser próspero. Não. Quando há prosperidade, há riqueza sim, há dinheiro, há bens, mas também existe essa consciência firme da presença de Deus. Isso é prosperidade. O outro é só enriquecer. É mais ou menos o que Jesus falou com aquele jovem lá: ô rapaz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está vendo, irmãos? A prosperidade, ela traz dinheiro, traz coisas materiais nesse sentido, mas também a consciência da presença de Deus. Tipo assim, eu estou firme na presença do meu Deus, né? Porque qual que vale mais, irmãos? A gente ser rico e ir para o inferno? Ou talvez nunca ser rico e ir para o céu? Não é? Então é aí que a gente tem que entender que a verdadeira, que nós estamos vendo Deus falando que vai retribuir os bens materiais. A terra vai produzir, o gado tem o que comer, a alegria dá de volta, porém também há aquela consciência da presença dele, o povo vai fazer isso tudo glorificando a presença dele, né? Aí, para encerrar o capítulo 2, aí traz aquele texto lindo, maravilhoso, do derramamento do Espírito Santo e da salvação daqueles que invocam o Senhor, né? Deus vai prometer derramar o seu Espírito sobre toda a carne, da mesma forma que Ele falou lá atrás, que Ele ia tocar nas crianças, nos velhos, em todos Ele ia destruir, na verdade. Agora a profecia vai falar do derramamento do Espírito sobre os filhos e filhas que profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, servos também vão receber do Espírito, e haverá sinais nos céus, em todo lugar, no cosmos, como se diz, e todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Mesmo jeito que Ele atacou lá atrás e arrebentou com todo mundo, agora Ele promete: eu vou, além de devolver tudo que o gafanhoto tirou da terra, vocês vão viver fartura, minha presença vai estar viva, e eu vou derramar do meu Espírito também sobre todos, e todos que invocaram o nome do Senhor vão ser salvos, né? É isso que a gente vai ver no 28 ao 32, que é o dia do Senhor, agora cheio da graça, né? E depois disso, está vendo, ó, derramarei do meu Espírito sobre todos vós, todos os povos, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo,
porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Amém, queridos? Então esse texto é muito conhecido, todos nós sabemos, né? E aqui está se movendo, né, o texto está se movendo o quê? Para Jesus, para o Messias, para o momento escatológico, onde o Senhor há de julgar a terra, né? E a gente precisa entender, né? E aí, Pedro vai interpretar esse momento aqui, muito bonito, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus desce, lembra lá em Atos 2, Pedro faz uma interpretação dessa parte, quando o Espírito Santo de Deus é derramado lá em Atos 2, aí as pessoas começaram a julgar, eles estão bêbados, isso que está acontecendo, aí João faz uma boa, Pedro aliás, faz uma ótima interpretação, dizendo, não tem ninguém bêbado aqui nessa hora do dia, não, mas o que está acontecendo aqui, lembra lá no Joel, que falou isso, e aí ele começa a explicar a Bíblia, né, dando essa explicação maravilhosa do derramamento do Espírito Santo, né, sobre toda a carne. Passando para o capítulo 3, e aí, quando a gente não brinca em serviço, viu como é que a gente estuda muito? Quando a gente não brinca, nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, irmãos, vai falar do juízo das nações e a habitação final de Deus com o seu povo. Veja que o livro começou, irmãos, com uma profecia bruta de destruição encamada, mas que ia destruir tudo. Depois o capítulo 2 aperta mais um pouco e fala que essa destruição vai ser terrível, criança, velho, todo mundo ia sofrer muito, mas termina com a promessa. E agora a gente vai ver então, que vai falar do juízo das nações e a habitação final do povo com Deus, né? Joel 3 então vai fechar o livro, ampliando ainda mais isso que nós acabamos de falar. Se antes Deus tratou com Judá e só com o povo dele, então agora nós vamos ver que ele vai se voltar para as nações, aí o bicho vai pegar para todo mundo, né? E esse capítulo vai mostrar que Deus não apenas restaura Israel, mas ele julga também os povos que se levantam contra a herança dele, contra o povo dele. Então isso é muito pesado, né? Que a gente vai ver agora. Do versículo 1 a 8, Deus vai entrar em juízo com as nações. Deus vai declarar que naquele tempo vai reunir as nações no vale de Josafá para julgá-las por causa do que fizeram ao seu povo. E ele diz o quê? Espalharam Israel entre as nações, repartiram a terra, trataram vidas humanas como mercadoria. Isso tudo irritou Deus de tal maneira que agora ele vai julgar as nações ao redor. Então vamos ver, capítulo 3, versículo de 1 a 8, diz assim: naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Está vendo, irmãos? Trataram a vida humana como mercado. Venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tendes vós comigo? Tiro e Sidom e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas colocaste nos vossos templos. Vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os levares para longe da terra onde nasceram. Vede, eu os tirarei do lugar para onde vocês os venderam, e os farei cair a vingança deles sobre a vossa cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, uma nação remota, porque o Senhor o disse. Está vendo, irmãos? Então, aqui a gente vai ver o quê? Que Deus, Deus, na verdade, a quem Joel servia, não é apenas Deus de Israel, no sentido de favoritismo, de tribo, de povo. Ele é juiz moral da história do universo. Ele está tratando agora só com o povinho, o povo que ele escolheu, está tratando com o povo de maneira universal, todos ao redor que fizeram de alguma forma, isso, que compraram os filhos de Israel, porque eles foram dispersos. Agora Deus vai tratar com cada uma dessas nações, isso é muito complicado, tá, irmãos? Porque a gente tem que entender que oprimir alguém, oprime Deus. A gente tem que tomar cuidado para não oprimir ninguém, porque quem oprime o outro está oprimindo Deus e vai receber a recompensa, Deus trabalha dessa forma, irmãos?
é muito perigoso. Então a gente precisa olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e sempre trabalhar isso. Olha, poxa vida, oprimir é muito complicado, né? Deus é juiz, né, e juiz de todas as nações, né? A violência que as nações cometem, a opressão, tudo isso Deus visita e visita com juízo. Nenhuma injustiça, né, nacional que um povo comete fica de fora da avaliação de Deus. Deus está avaliando tudo e todos, por isso a gente tem que tomar cuidado, né? O tempo todo a gente tem que estar orando, pedindo a Deus graça e misericórdia, orando pelas nossas autoridades, porque se nossas autoridades oprimem as pessoas, Deus não se agrada, né, irmãos? Do 9 ao 16, nós vamos ver uma convocação para a batalha e o dia do Senhor entre as nações. Do 9 ao 16, nós vamos ver que as nações são convocadas a se prepararem para a guerra. Joel vai usar essa linguagem impressionante aí. Transforme a arada em espada, tá vendo? E vai mandar pegar as ferramentas de trabalho e fazer delas espada, instrumento de guerra. Ajuntem-se, desçam ao vale da decisão. Então o Senhor ruge de Sião e os céus e a terra vão tremer. Então ele faz esse chamado, essa convocação para a batalha, né? E o dia do Senhor entre as nações. Do 9 ao 16 diz assim: proclamai isso entre as nações. Olha bem, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Está vendo? Ó? Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos ao redor, congregai-vos. Ó Senhor, faze descer os teus valentes, despertem-se as nações e subam o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a colheita. Vinde, descei, porque o tanque de prensar uvas está cheio, os vasos deles transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor rugirá desde Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém, queridos? Veja bem que aqui o texto, né, não é uma glorificação da guerra, né, nada disso, mas está falando aqui de uma forma até irônica, de forma profética, né, para as nações se reunirem, unir toda a sua força, toda a tecnologia, junta tudo no dia do Senhor, nesse dia dessa guerra. E ainda assim, eles vão estar sentados diante do tribunal de Deus, né, porque o Senhor está dizendo que ele se assenta, né, ele se assenta para poder julgar o povo, e a gente precisa o tempo todo de colocar o nosso coração para interceder pelos nossos líderes, nossas nações, para que não sejamos nós envolvidos, irmãos, em questões espirituais que vai fazer Deus levantar com o seu julgamento, né? A imagem da colheita madura, do lagar, cheio de mostra, né? Isso tudo mostra o quê? Que a maldade tem um ponto de maturação, ou seja, está tudo pronto para a colheita, lança a foice e colhe, né? Deus não julga de maneira precipitada, está dizendo para nós aqui, né? Vai chegar um tempo que ele vai falar, lança a foice e colhe. Mas diferente daquilo que a gente pensa, que aqui é uma colheita boa, se você ler o texto, você vai ver que está falando de guerra, né? Ó, lançai a foice, porque já está madura a colheita. Vinde, descei, porque o tanque de prensar uvas está cheio, os vasos deles transbordaram, porque a sua malícia é grande. Está vendo? Isso aqui está falando de destruição. Está falando de um tempo de destruição. Às vezes a gente pega isso aqui e interpreta como coisa boa, né? Deus está falando que assim, chegou a medida da colheita, porque a maldade desse povo cresceu. Então é um alerta, né, que Deus está dando, né? E Deus não julga de forma precipitada, Ele vai esperar o tempo. Na hora que chegar no tempo, na hora que acumular a iniquidade, tiver na medida, aí vem o juízo de Deus. É isso que nós estamos entendendo, né? A gente precisa prestar atenção. Porém, existe aqui também um aspecto teológico, porque Joel está ligando isso aqui, né, com o juízo das nações, né, uma realidade muito maior do que nós estamos vendo acontecer com Judá. É o que Deus vai fazer com todas as nações no dia do juízo, né? Vai ter um momento que toda arrogância dos reis, todo poderio, tudo isso vai ser submetido à justiça de Deus, e Deus vai julgar os povos. E você sabe, né, irmãos, quanta maldade as pessoas já fizeram ao longo da história, hein? Quanta maldade os reis fizeram.
quantas pessoas inocentes morreram, perderam suas propriedades, suas terras, por causa da maldade dos lideranças. Só Deus, viu, irmão, para ter misericórdia. Agora, para encerrar, do versículo 17 ao 21, nós vamos ver a santidade de Sião e a restauração final. É isso que o livro vai mostrar para nós. O capítulo vai terminar, né, com uma bela visão de restauração. E o livro, né, vai terminar dessa forma. Jerusalém será santa, os montes vão destilar vinho, os vales vão manar leite, uma fonte vai sair da casa do Senhor, Judá vai habitar para sempre, né, e o Senhor vai habitar em Sião. É assim, vai terminar a bênçãos de Deus para o povo, né, é o que vai dizer esses últimos versículos, que diz: então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, está vendo? Habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais pisarão por ela. Naquele dia, os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, está vendo? E regará o vale de Sitim. O Egito se tornará desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Amém, queridos? Poxa vida, né? Depois de ver tanto julgamento, agora termina com Deus prometendo que vai abençoar. Mas nota bem, irmãos, enquanto existe pecado, o pecado insiste, vem a punição de Deus, vem o julgamento, mas também vem a possibilidade do perdão que Deus vai dar, né? E aí a gente vai ver que a restauração vai atingir tudo, todos os pontos mais altos, né? Arrependimento, renovação, guerra contra as nações, Deus exaltando o seu povo, né? E uma visão muito maravilhosa da presença de Deus, que termina dizendo: o Senhor habita em Sião. Então, o clímax aqui é esse, né? Agora já não é mais o dia terrível do Senhor, agora é o Senhor habitando no meio do seu povo, né? E essa era a meta do livro, na verdade, né, irmãos? Mostrar para nós. A crise serviu para despertar, né? O arrependimento veio para restaurar, e o Espírito de Deus foi derramado para renovar o povo, e o juízo das nações para purificar a história. Quem fez mal, agora recebe de Deus o seu juízo. E tudo isso convergindo para quê? Né? Deus presente no meio do seu povo. Quando Deus está presente, tem paz. Amém, irmãos? Deus está presente, tem vitória, tem graça, né? Assim, o livro termina com essa grande promessa da presença de Deus, né? Agora a gente caminha para encerrar, e a gente pode tirar alguns conhecimentos de Deus, né? A gente pode tirar algum conhecimento de Deus desses 3 capítulos. Do primeiro, a gente pode tirar aquilo ali de cima, que Deus é Senhor sobre a criação e sobre as crises. Lembra lá do gafanhoto, da seca? Deus pode causar calamidade para despertar o seu povo ao arrependimento, né? E pode também fazer isso para que o povo venha clamar. Depois nós vimos no capítulo 2 que Deus é santo, misericordioso, e que Ele anuncia o juízo, chama para o arrependimento sincero, que Ele restaura o que foi perdido, e Ele derrama o seu Espírito sobre o seu povo. Capítulo 2 mostrou isso para nós muito bem. E o 3, que Deus é o juízo universal. Ele é o refúgio do seu povo, e Ele vai julgar todas as nações. O seu povo será grandemente abençoado, e os povos da terra sofrerão por causa da maldade que fazem aos santos, né? Então Ele julga as nações com justiça e estabelece a presença dEle como a esperança final de todo aquele que é redimido, né? Todo aquele que vive, né? E vive para o Senhor, né? O Senhor habita em Sião. Essa presença maravilhosa, né? Doutrina fundamental. A gente pode tirar do 1 e do 2 que Deus é o Senhor santo e redentor da história. Ele usa as crises, os juízos para chamar o seu povo ao arrependimento, mas o propósito final de Deus não é destruir, muito pelo contrário, é restaurar. E Ele habita no meio do povo, né? E derrama, né? Ele restaurar, habitar no meio dele e derramar o seu Espírito para uma nova vida. Esse é o propósito, né, final de Deus. Restaurar, habitar no meio do povo e derramar o seu Espírito para uma nova vida. E depois no capítulo 3, o último que nós vimos, que Deus é juiz santo das nações,
e a esperança final do seu povo. Por isso que termina dizendo que ele vai habitar na cidade de Jerusalém e o Senhor vai habitar em Sião. Ele confronta a maldade na história, ao longo da história, mas ele protege os que pertencem a ele e conduz tudo à plenitude da sua presença. O fim da história vai ser essa, a gente sabe, aqueles que de fato buscam o Senhor e vão viver eternamente na presença do Senhor. É isso o fim da história, amém, irmãos? Vai terminar tudo assim, né? É só uma passagem que nós estamos tendo. Desde Adão e Eva, é só uma passagem. Vai terminar tudo com Deus julgando toda a maldade e apartando dele, e Deus colocando o seu povo para viver junto com ele, né? Conclusão do livro é isso, né? A crise, devastação, né? Deus falando através do abalo, né? Ele abalando, chacoalhando, o arrependimento, o chamado, né? Deus mostrando, opa, o seu coração precisa voltar para mim, né? Deus chamando, né? O arrependimento, e a restauração e o derramamento do Espírito, que é Deus, né? Reconstruindo o que foi perdido, né? Que foi perdido por causa do devorador, do pecado, essa restauração, e é o que o Espírito Santo de Deus faz, né, irmãos? O Espírito Santo de Deus pega o coração da gente todo arrebentado, e ele o que? Reconstrói o homem, não é isso? Nascer de novo, nascer do Espírito, é isso que o Espírito Santo faz. Então, quando vai falar a promessa do Espírito Santo de lá, o derramamento do Espírito Santo, está falando para nós de uma reconstrução daquilo que o inimigo destruiu. E por fim, né, o juízo das nações à presença de Deus, mostrando para nós que a história caminha para o governo de Deus. Mas Deus vai governar no final para quem? Para quem for viver com Ele. Quem não for, já era, está fora, né? Deus abençoa a nossa vida, né, irmãos? E nos ajuda a aprender cada dia, amém? Assim nós encerramos o estudo do livro de Joel. Vamos orar, né, irmãos? Obrigado, viu, os irmãos que vieram, estão estudando a Bíblia conosco. É muito bom, né, estudar a Bíblia. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia abençoado, obrigado pela oportunidade, obrigado por mais um estudo, pelo livro de Joel, que nos ensina que o Senhor pode usar as crises, pode usar a aflição, para nos chamar para a tua presença, e que o Senhor julga todos os povos, mas que o final do julgamento do Senhor é o desejo que o Senhor tem de estabelecer tua morada e a tua presença no meio do teu povo. Obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes até aquele dia em que o Senhor irá nos chamar para morarmos eternamente com o Senhor. Obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vai na graça de Deus. Tenha uma ótima noite.